Então, boa tarde a todos e todas que estão participando da nossa web conference. Meu nome é Marcelo Silva, acho que por enquanto só temos pessoas conectadas que me conhecem. Sejam bem-vindos, Adriana, Renata, Renato e os demais que vão se conectar ao longo da nossa apresentação. Tá? A nossa ideia, então, hoje é falarmos um pouco sobre a megafraternologia, que é a ciência da megafraternidade. Como essa palestra está sendo gravada e ela vai ficar para que outras pessoas possam acessar, vou fazer uma breve apresentação sobre minha pessoa e depois nós vamos dar início em si ao tema que será tratado, que é a megafraternologia. Então, meu nome é Marcelo Silva, eu sou docente, pesquisador da Ectolab, pesquisador aqui da Juriscons, sou graduado em Ciências Econômicas, tenho especialidade em métodos e técnicas de ensino, mestrado em Administração, na área de marketing, e sou doutorando em Sociedade, Cultura e Fronteira, hoje trabalhando com o tema do trabalho escravo contemporâneo. Iniciei meu voluntariado em 1994 na Conscienciologia, mas meu primeiro contato com essa ciência foi em 1991, através de uma palestra pública com o professor Valdo Vieira. Então eu cheguei à palestra, era janeiro, no último final de semana de janeiro de 1991, e ao ter contato com essas ideias, nada me foi estranho. Os neologismos que foram apresentados, os conceitos, as ideias de modo geral, tudo me era muito familiar, e ao contrário, a sensação que eu tive quando eu cheguei na palestra em São Paulo, a minha reflexão foi: puxa, eles já fizeram uma instituição, já tem até professores formados e eu estou chegando agora. Isso é 1991, eu estava com 17 para 18 anos. E desde então eu venho estudando a Conscienciologia e as suas especialidades, tá bem? Em 1996, então, em 94 eu me torno voluntário, em 1996 eu passo a ser um professor de Conscienciologia. Dentro da Conscienciologia nós temos um conselho que é formado por EPICONS, então eu passo a fazer parte desse conselho de EPICONS em 2012 e sou voluntário aqui da Juriscons, onde o meu tema de interesse é a megafraternologia e essa junção, principalmente, entre a megafraternologia e o paradireito, né? Nós temos até cursos específicos com isso, eu, a professora Cristina, e hoje nós vamos fazer essa palestra que é a megafraternologia, a ciência da megafraternidade. Então, se alguém precisar fazer alguma pergunta, colocação, escreve, e nós temos pessoas nos assessorando aqui que vão nos falar, porque eu estou vendo somente o slide e vocês estão me vendo, tá bem? E aí fiquem à vontade para fazer essas participações, intervenções, para a gente poder fazer uma interlocução a respeito do tema. Como tem bastante coisa, a gente tem somente 1h30, eu vou procurar ir falando e passando sobre o assunto. Mas a hora que vocês quiserem fazer, façam uma parada, ok? Nós temos pessoas presentes aqui também, então, querendo perguntar, é só fazer, eu repito a pergunta, se vocês não virem, e a gente segue com a palestra. Eu cliquei fora do lugar. Agora está certo. Então, a Juriscons, que é a instituição que está ministrando essa palestra, do qual eu sou professor, pesquisador e coordeno a área de educação, que é chamada área de TARES, ela é uma associação internacional voltada para a paradiretologia, uma instituição conscienciocêntrica, como nós chamamos, interassistencial, porque o foco de todas as nossas ações é a interassistencialidade, é uma instituição multidimensional e universalista. Em que sentido? A multidimensionalidade é uma constante em nossa vida e a instituição tem isso como um dos parâmetros, uma das variáveis importantes na sua atuação. E universalista porque procura distribuir esse acesso a essa informação sobre o para-direito a todos. Nós até temos um slogan que é: para-direito é para todos, não é somente para advogados, como muitas pessoas às vezes confundem. Ela tem uma natureza científica, educacional, cultural, política, apartidária, e ela se dedica, então, à pesquisa, ao ensino, ao desenvolvimento e à expansão desse conhecimento que é estudado aqui dentro. Além de buscar consolidar a própria especialidade de paradiretologia, que é uma especialidade relativamente nova, onde tem muitas áreas e muitas frentes de trabalho a serem consolidadas. A Juriscons é uma associação civil, enquanto constituição de instituição, é uma associação civil sem fins lucrativos e também ela foi fundada agora 25 de abril, então ela vai fazer 5 anos de existência, dia 25 de abril agora, vamos fazer uma comemoração, gerar um mimo para as pessoas, enfim, marcar essa existência, porque manter uma instituição dentro da Conscienciologia, estudando temas tão complexos, não é uma coisa simples, principalmente para quem já foi gestor, para quem conhece todo o desafio de levar uma instituição a partir do voluntariado,
e com um tema super avançado como o da paradireitologia. Então nós vamos completar agora 5 anos em 25 de abril agora de 2020, tá bem? Um princípio importante de todas as nossas atividades é o que a gente chama de princípio da descrença. Ele é um princípio filosófico que embasa todas as nossas atuações. Por que nós temos isso? Em todas as palestras, cursos que vocês participaram, vocês vão ver esse princípio filosófico aí exposto. Não acredite em nada, nem mesmo do que for dito aqui, nesta conferência. Experimente, tenha suas experiências pessoais. Então esse é o princípio da descrença, porque ele chama a pessoa para a racionalidade, chama a pessoa para aquilo que a gente acha que é o mais importante, que é a experiência. A experiência ela é muito mais importante que somente teoria ou do que a própria crença, como muitas pessoas têm. Então, ao invés de crer, nós precisamos usar a racionalidade e aí buscar, a partir das técnicas, das teorias que estão aí expostas, aplicar essas técnicas, essas teorias e buscar ter a própria experimentação. A partir dessa experimentação é que nós vamos validar ou não aquela teoria, aquele construto, aquela ideia que está sendo apresentada, ok? E isso é válido aqui para o nosso trabalho de paradireitologia também. Tudo que nós vamos falar, vocês devem passar pelo crivo da razão pessoal e, a partir dessa análise da razão pessoal, confrontar com as suas experiências pessoais e ver se isso se valida ou não com você. Se não validar, não quer dizer que está totalmente nulo. Coloque como uma hipótese em potencial. E aí você pode persistir aplicando outras técnicas para ver se aquilo se valida ou não. Se ao longo do tempo aquilo não validar com a sua experiência pessoal, pode ser que aquela teoria não atenda à sua realidade ou à sua necessidade evolutiva. Tá? Então, esse princípio da descrença é muito importante para todos nós, porque ele é a vacina para que a gente não entre em qualquer tipo de inculcação, lavagem cerebral, tentativa de doutrinar as pessoas. Eu aqui estou na condição de informador. Vocês absorvem essa informação, veem o que vale para vocês, o que não vale vocês podem descartar, e o que valer fica o desafio de colocar na vida prática, como é para mim e é para muitas outras pessoas. Tá bem? Outro aspecto, então, para as pessoas que não têm contato com a Conscienciologia, a Conscienciologia ela se propõe como uma ciência que procura estudar a consciência. E o que é a consciência para a gente? Nós não sabemos detalhadamente o que é a consciência, mas temos alguns sinônimos do que nós compreendemos ou tratamos, ou quando utilizamos o termo consciência, estamos querendo dizer. Então, consciência sou eu, é você, são os princípios conscienciais como a planta, os animais, os vírus, até consciências altamente evoluídas. Então, é um princípio inteligente que está num processo de evolução. E a definição da própria Conscienciologia é uma ciência que estuda a consciência inteira. O que quer dizer isso? Quando nós estamos tratando da consciência enquanto eu, como um princípio inteligente, você, o pet que você tem em casa, as plantas e outros princípios evolutivos, como vírus, bactérias, nós estamos entendendo que a consciência ela tem corpos de manifestação. É lógico que nós pegarmos uma consciência mais primitiva, como um vírus, uma bactéria, a própria estrutura dele talvez seja muito mais simples e menos complexa do que a nossa. Mas nós, enquanto uma espécie, o Homo sapiens sapiens, aquele que sabe, nós temos corpos de manifestação. Então, quando nós estamos falando da consciência inteira, nós estamos querendo dizer que ela se baseia, a princípio, num modelo de estudo para estudar essa consciência, que é a consciência inteira, e depois nós entramos entre uma dessas variáveis desse modelo de estudo, que são as várias manifestações em dimensões diferentes e corpos diferentes. Tá bem? Então, o paradigma consciencial ele é o modelo que faz a Conscienciologia, enquanto ciência, observar os objetos de estudo, que no caso somos nós e as outras consciências. O primeiro pilar desse paradigma, desse modelo de estudo, dessa lente que nós utilizamos, nós chamamos de autopesquisa. Então, a autopesquisa é a mola, ela é a base, ela é a raiz, ela é a motriz, ela é a alavanca da evolução das consciências. É um princípio que está posto já na sociedade já há milênios. Se nós pensarmos no conhece-te a ti mesmo, está falando da autopesquisa. O que a Conscienciologia está propondo é que essa busca por esse autoconhecimento, essa busca por conhecer a si mesmo, por saber quem você é, leve em consideração uma série de outras variáveis e traga um arcabouço de técnicas, métodos e teorias que procurem entender e aprofundar racionalmente esse conhecimento a ti mesmo. Então, a autopesquisa é o primeiro pilar dessa manifestação. O segundo pilar diz respeito à nossa manifestação enquanto princípios em evolução, enquanto individualidades, enquanto consciências que se manifestam nesta e em outras dimensões, que é a bioenergética. Todos nós temos uma vida energética e mental.
ou mental e energética. Ou seja, nós pensamos, temos sentimentos e emoções, e isso se manifesta na energia. Então, essa vida bioenergética é muito presente, é evidente, o tempo todo na nossa manifestação, independentemente das consciências saberem, admitirem, terem conhecimento a respeito ou não. Elas sofrem os efeitos dessas energias, e a ideia com a Conscienciologia é que a pessoa possa estudar ela mesma, deixar de sofrer os efeitos dessas bioenergias e passar a ser um agente consciente com esse fator. Então, a bioenergética também é um dos pilares desse modelo de pesquisa que nós chamamos de paradigma consciencial. É um modelo de investigação, como que nós fazemos pesquisa dentro dessa ciência. O outro aspecto é a cosmoética. Todos nós estamos imersos ou estamos sob uma lei maior que nós chamamos de cosmoética. E a cosmoética seria uma reflexão sobre a moral do cosmos. A moral, ela varia de cultura para cultura. O que é a moral aqui no Brasil, nós vamos para lá, para a Índia, já não é. Vamos pegar um exemplo. Ou o que é lá não é aqui. Na Índia, que é uma cultura cheia de castas, e tem uma série de sincretismo, uma cultura muito forte, que é o hinduísmo, eles têm, por exemplo, uma admiração e uma sacralização pela vaca. Então a vaca é um ser sagrado na Índia. Aqui no Brasil, já há uma visão totalmente diferente a partir do próprio agronegócio, enfim. Os bovinos, eles acabam sendo criados como uma fonte de receita dentro da própria economia brasileira. Então, para uma sociedade, para outra, os valores e essas morais, elas mudam. Só que existe uma lei maior, uma lei ética, que nós chamamos de cosmoética, que ela independe dessa variação moral. Ou seja, ela está posta para todas as pessoas e atinge todas as dimensões. Então, por exemplo, pensar mal das outras pessoas, independente de uma cultura ou de outra, não é uma atitude cosmoética. A má intenção, a maledicência, a satisfação malévola, independente de uma cultura ou de outra, não é uma condição cosmoética. Então a cosmoética ela vai se ampliando em termos de compreensão à medida que nós passamos por esse primeiro pilar do paradigma consciencial, que é a autopesquisa. Então quanto mais eu vou me conhecendo, ampliando essa autopesquisa, essa autoinvestigação, esse autoconhecimento, mais eu começo a olhar o universo de maneira diferente. E entram as demais variáveis dentro dessa reflexão e desse autoconhecimento. Até aqui, gente, vocês que estão acompanhando, estão aí do outro lado da telinha, como que está? Está tudo ok? Alguém quer fazer alguma intervenção? Vocês aqui? Tudo bem? Então, daí se vocês quiserem, é só escrever que eles vão nos passar. O outro aspecto importante é que essa consciência que empreende, começa a fazer essa autopesquisa, que tem uma vida bioenergética, e está sob uma lei maior que nós chamamos de cosmoética, ela tem vários corpos de manifestação. Então, quando nós falamos que a Conscienciologia estuda a consciência de maneira inteira, ela não compreende que a consciência seja o corpo físico, ou que a consciência seja somente, ou seja, um produto do cérebro, um subproduto da manifestação cerebral, ou que a consciência seja somente uma reação eletroquímica ou orgânica. A consciência ela transcende o corpo físico, ela é mais do que isso. Então, o corpo físico vai ser um desses corpos que nós vamos apresentar daqui a pouco. E essa consciência que tem vários corpos, ela atua também em várias dimensões. Então, esse é o outro pilar, que é a multidimensionalidade. Essa consciência que tem vários corpos, atua em várias dimensões, ela não começou a sua existência ou a sua manifestação agora. Ela já vem de uma série de existências, ora com vidas humanas, que nós chamamos de intrafísica, ora com vidas extra à matéria, extra ao físico, que nós chamamos de dimensão extrafísica. Então isso nos traz um outro princípio que é a multiexistencialidade. Nós vimos tendo várias existências, e essas várias existências são oportunidades de nós lapidarmos o nosso ser, a nossa essência, a nossa consciência, ou seja, nós enquanto princípios evolutivos, tá bem? Faz parte do movimento evolutivo. E quanto mais a consciência vai lapidando esse ser, essa consciência, ela mesma, ela vai compreendendo que existem princípios que são universais. Então todos nós somos conscientes, independente do corpo, da raça, do gênero, da etnia, do partido político que a pessoa tenha, das suas ideologias ou das suas crenças. Esse é um princípio universal. E essa consciência está precisando evoluir. A nossa ânsia de melhorar a nossa lucidez, o nosso bem-estar, a nossa pacificação, compreender mais o que é todo esse mecanismo, fazem parte, ou essa ânsia faz parte desses princípios universais. Tá? Então o universalismo ele é um princípio que vai procurar ver todas as consciências como
princípios em evolução e valorizar com isso as suas singularidades. Então, esse modelo é o que a Conscienciologia propôs para o estudo da própria consciência. Tá? Aqui tem o holossomo, que é o conjunto dos vários corpos, como a gente falou. Então, tem o corpo físico, que é o corpo humano, bem conhecido por todos nós. Tem o corpo energético, que é o que nós chamamos de energossoma. Aí muitas áreas já trabalham com esse energossoma, desde áreas que estão ligadas à medicina, até áreas mais antigas de outras linhas de pensamento. E nós aqui desenvolvemos uma série de técnicas para que a pessoa, primeiro, reconheça esse corpo energético e aprenda a dominar essas energias. Tem o corpo emocional, que nós chamamos de psicossoma, então seria o corpo veículo das emoções. É através deles que nós passamos por esse fenômeno aqui ao lado, que é a saída fora do corpo, a chamada projeção da consciência. E a projeção da consciência é um fenômeno prático para a pessoa compreender mais a Conscienciologia, porque ela sai do próprio corpo, ela vê que ela não é o cérebro físico, ela está pensando para além do cérebro físico, ela mantém a vontade, mantém as suas emoções, o seu juízo crítico, a sua memória, a sua localização espacial, e ela começa até a ter a possibilidade de acessar aquelas múltiplas existências. Isso gera um impacto de reflexão. Se eu não sou esse corpo, e essa não é a minha primeira vida, o que eu vim fazer aqui? Qual é o meu objetivo nessa vida? Qual é a minha tarefa? Qual é a minha missão? Ou como nós chamamos aqui, qual é a minha programação existencial? Tá? Então, a projeção consciente, que é a experiência fora do corpo, ela gera esse impacto de reflexão na pessoa. E aí nós temos mais um corpo aqui, que é o corpo do discernimento, ou o que nós chamamos de corpo mental, o corpo que é o mental soul. Ligando todos eles tem um apêndice que é o cordão de prata, e aqui uma que seria uma conexão que traz a pessoa quando ela tem essas experiências que nós chamamos de expansão de consciência, o cosmoconsciência. A cosmoconsciência é uma vivência de expansão nesse veículo sem forma, ao mais próximo da consciência, que nós chamamos de mental soul. E quando a consciência está nesse estado, ela se sente una ao cosmos, como se ela e todos fossem um só. E nessa unicidade, nessa onipresença, onisciência, esse estado de expansão, muitas vezes o estado é tão aprazível e indescritível para quem já passou por ele, que a pessoa às vezes não quer voltar para essa mundanidade, para essa dimensão humana que nós temos. E tem essa atração mais forte, que é o cordão de prata, que atrai de volta para o psicossoma e depois o psicossoma para o nosso corpo físico. Bem? Então esses são os princípios básicos para entender de onde que nós partimos com a reflexão do para-direito e principalmente o nosso tema de hoje, que é a mega-fraternidade. Mais um princípio importante para entender a própria mega-fraternidade, o que nós chamamos de pensée. Então esse é um conceito que em todas as atividades que você participar da Conscienciologia você sempre vai ouvir falar, porque o pensée ele é a unidade básica de manifestação da consciência. Todas as consciências se manifestam a partir de pensês. Podem ser proto-pensês, mais rudimentares, primitivos e simples, ou pode ser pensês mais avançados, como hiperpensês, cosmopensês. Então, o pensê é a junção, é um acrônimo, ele junta parte de 3 palavras, de 3 conceitos. Pen de pensamento, sen de sentimento e M de energia. Juntando essas 3 palavras, nós vamos ter o termo pensê. Tá bem? A evolução, até certo ponto, ela envolve nós lapidarmos os nossos pensamentos. Porque o pensamento, ele é o início, ele é uma matriz, que gera um sentimento, uma emoção e que tem uma prática, que é a energia. Então, toda consciência se manifesta. Toda manifestação consciencial é a expressão do pensamento. Desde aquela mais clara, mais lúcida, mais inteligível, ou até aquela que está subliminar, que a pessoa não reconhece, não tem noção do que motivou essa parte final, que é a energia, que é a prática. Inclusive, dentro da jurisprudência, nós temos um trabalho que nós chamamos de SAP. Então, é um serviço de assessoria para a jurídica, para que a pessoa possa aplicar uma técnica com ela mesma, que é a amparabilidade para a jurídica, através da qual ela vai ficar mais consciente dessa manifestação pensênica dela. Qual é a vontade, qual é a intenção, qual o nível de discernimento que ela tem, qual a auto-organização e como que ela supera o estado que ela vem se apresentando. Então, o pensamento é a base da manifestação de todas as consciências. Se eu disse para vocês agora, somente ter emoções e não pensar em nada. Somente emoção e não pensa em nada. Não tem como. Porque no momento que você tem emoção, tem um sentimento, você tem um reconhecimento disso. Ao reconhecer, você está pensando. Então, as consciências elas não só pensam. Elas, na verdade, elas pensanizam.
elas geram pensamentos, sentimentos, energia, e isso é integrado no social. E passa a ser a nossa marca, a nossa real identidade. Então, os penseiros cosmoéticos, voltando lá no pilar do paradigma essencial, ou seja, cosmoética como uma ética cósmica, os penseiros que se alinham mais a essa ética cósmica devem imperar na manifestação da consciência. E isso é uma das facetas da evolução e do para-direito, e também vai influenciar a mega fraternidade. Até aqui, tudo ok? Alguém quer fazer alguma pergunta, tanto aqui como quem está pelo Zoom? Vou aproveitar para fazer aquela... tomar água rapidamente. Ótimo. Esse mais 9. Ok, estamos com 12 pessoas. Então, pessoal, mais 10. Então, pessoal, querendo participar, por favor. Eu gosto de falar, então faça essa interlocução comigo. Me pare, tá bem? A ideia de fraternidade, né? Então a gente vê que o Homo sapiens ele é um ser, uma espécie que está no planeta já há muitos séculos, né? Há milênios. Só que o conceito de fraternidade, e a gente sabe que todas as ideias, para elas se consubstanciarem aqui, elas precisam ser nominadas. Porque se eu tenho uma ideia na minha cabeça, mas até então é só uma vivência subjetiva que está comigo, eu não consigo compartilhar com outras pessoas. Eu tenho que transformar isso em alguma prática. Antes de eu transformar isso em uma prática, eu posso nominá-la. E é assim que a ciência caminha. Ou seja, existem ideias, elas são nominadas, e a partir dessa nominação criam-se teorias que possam explicar aquela ideia que está na cabeça de um cientista, de um pesquisador, de quem teve a ideia. O conceito ou o termo fraterno, como ele é muito conhecido, ele é relativo ou pertinente a irmãos, a afetuoso. Ele só vai ser criado, nominado, no século XVI. Então, até então, existia a prática dele, mas criou-se o termo, né, no século XVI. No século XVII, surge o vocábulo fraternidade. Então aí progride, sai do fraterno, de querer o outro como irmão. Essa relação que sempre existiu na prática foi nominada, esse sentimento, esse afetuoso, esse querer bem o outro como se fosse o seu irmão, aí você recebeu o nome de fraterno. A qualidade disso e como que nós expandimos isso para além dos nossos parentescos, dos nossos irmãos, vem a ser a fraternidade. Então, que é parentesco entre irmãos, ou seja, expandir isso para todas as pessoas. E a fraternidade é um dos princípios que consolida o desenvolvimento da sociedade ocidental, né? A partir principalmente do século XVII, onde nós temos lá o liberté, o égalité e o fraternité. Do ponto de vista histórico-social, a igualdade e a liberdade, ela foi amplamente estruturada na nossa sociedade. Somos uma sociedade de direito, então as pessoas, a primeira coisa que elas aprendem é que elas têm direito, existe uma Constituição, tem que respeitar o direito constitucional, as pessoas são iguais, a nossa Constituição diz isso, então todos são iguais, elas deveriam ser tratadas com fraternidade, também está na nossa Constituição, mas esse terceiro pilar é muito lembrado do ponto de vista social. Os meus direitos de ser tratado como iguais, não ser discriminado, isso está amplamente fundamentado na nossa raiz social. E essa é uma crítica que a gente pode fazer, e já existem outros pesquisadores que vêm fazendo quando falam do princípio da fraternidade. Que talvez, se a nossa sociedade tivesse também, vamos dizer, instrumentalizado mais a fraternidade como vetor de desenvolvimento social, e não só a igualdade e a liberdade, como ela é desenvolvida e é estruturada na sociedade, nós teremos comportamentos e reações diferentes. As pessoas questionariam, mesmo tendo o seu direito e a sua liberdade de expressão, se o que ela está fazendo é fraterno ou não. Isso poderia dar respostas diferentes do ponto de vista social. Mas o fato é que a fraternidade, esse termo de fraternidade, ou a ideia de fraternidade, ela ficou muito relegada para a religião tratada. Então nós temos a campanha da fraternidade, nós temos movimentos de fraternidade, e nós estamos aqui, do ponto de vista científico, procurando trazer a discussão da fraternidade como uma manifestação resultante também de uma racionalidade, tá bem? Nós vamos tentar apresentar por que isso, a partir de outros conceitos que vão ser vistos agora. Então, a princípio, a ideia de fraternidade pressupõe que o homem, nós, enquanto seres sociais, somos um animal político, né? O homem é um animal político, e quando ele elege viver em sociedade, ele tem que criar algum código de conduta, algo que balize essas relações. Por que alguns têm mais e outros têm menos?
né? E esse animal político ele sofisticou um pouco mais essas relações. Esses códigos de condutas, ou as relações entre os grupos, a gente vê até no subhumano, ou como nós gostamos de chamar, os pré-humanos. Então, se você pegar uma comunidade de macacos, lá existe toda uma ordem de relações, né? Se você pegar os macacos chineses, por exemplo, que vivem na China, eles são herbívoros e eles têm um ciclo, eles são muito mais submetidos ao determinismo biológico do que nós, apesar de nós termos ainda uma influência muito forte em termos biológicos. Mas eles são muito mais. Então, eles têm um período que eles têm que comer os frutos para eles poderem engordar. E essa engorda faz parte do período da estiagem, quando vai ter menos comida e eles vão perder peso. Tem um período em que eles vão ter que reproduzir, porque se não reproduzir naquela época, o macaquinho que nascer não vai conseguir sobreviver. E aí, quando chegar o período das caças de outros animais, ele não vai conseguir passar essa fase. E passando essa fase, o macaquinho vai ver que naquelas sociedades macacos, tem uma certa ordem, uma certa lei de condutas. Então tem o macaco alfa, que é aquele que é o mais forte, que é o mais poderoso, que é o que manda, ele tem certos privilégios, ele fica melhorado, ele tem acesso à alimentação, ele pode escolher as macacas que ele quer reproduzir. Isso nós estamos falando de uma sociedade de primatas. E aquele macaquinho começa a ver essa situação e ele fala assim, puxa, eu gostaria de ter o lugar desse macaco alfa. Ou seja, nós estamos falando de uma coisa que é muito natural no ser humano, né? A cobiça, a inveja, o poder. Então ele começa a olhar aquilo e tem um alvo de poder. Ele vai crescendo um pouco mais, e ele desafia o macaco alfa para uma briga. Se ele ganha, ele passa a ser então o chefe da tribo, ele sobe lá, bate no peito e mostra que agora ele que tem todos esses privilégios. Se ele perde, ele fica afastado, às vezes esperando uma nova oportunidade para tentar um outro desafio, ou ele é expulso pelo macaco alfa da própria tribo. Gente, nós estamos falando de sociedade primata, tá? Não estamos falando do ser humano ainda. Mas, assim, é uma grande analogia com a nossa realidade, né? Todos esses aspectos que nós vemos lá nos nossos primos, nos primatas, ainda vêm institucionalmente na nossa manifestação. Então, o princípio, a ideia de fraternidade foi tentar equilibrar essa tendência mais instintual, mais animal nossa de manifestação, a partir do estabelecimento de códigos de igualdade nas relações. E esses códigos de igualdade, eles começam com os laços de parentescos, né, que hoje a gente vê isso sob um ponto de vista social, né, e naquela época também existia. Então, os laços de parentescos, eles acabam tendo certos privilégios. Tem uma pesquisadora que ela aponta que, a pesquisadora Andrade, ela aponta que a fraternidade, ela chama com o amor ao próximo, né? Então vai bem para o processo desse sentimento, dessa emoção de querer bem o outro, amor ao próximo, a ideia de união estaria dentro dessa ideia de fraternidade, de convivência como se fosse irmão, de conviver de maneira harmônica, de paz, de concórdia e de fraternização. Todas essas ideias têm a ver com aquele código de conduta que no momento que nós criamos sociedades, nós precisamos gerar para poder viver de maneira mais harmonizada. Por outro lado, essas ideias também nos dão indicativos ou vetores do que nós podemos trabalhar em nós se queremos ser pessoas mais fraternas. Tá bem? Então, por exemplo, vamos fazer autopesquisa. Qual o nível de harmonia que eu tenho? O quanto que eu sou harmônico comigo mesmo, o quanto que eu gero de harmonia nas minhas inter-relações, o quanto que eu já tenho de pacificação íntima e o quanto que eu pacifico os ambientes onde eu gero mais conflitos, o quanto eu consigo caminhar para concórdias, para consensos cosmoéticos, ou o quanto que eu sou o ser da discórdia, onde houver a paz que eu leve a discórdia. Então, tudo isso nos leva a pensar sobre condutas e posturas que são naturais à consciência e que para as quais ela quer trabalhar e superar. Por isso que existe a técnica ou a proposta da autopesquisa. Está fazendo sentido para você, gente? É aqui? Então, outro conceito relacionado à fraternidade. Então, para o Pisolato, a fraternidade tem um condão de provocar um comportamento individual e de responsabilizar-se pela condição em que se encontra o irmão. Então, primeiro, a fraternidade é um comportamento individual. Não adianta a gente querer cobrar a fraternidade dos outros. Comecemos sendo fraternos. Tá? Então, isso gera até uma mega penseira, né? Sejamos fraternos hoje, ou comecemos sendo fraternos, dois mega pensemas. Vamos iniciar a fraternidade por nós. Depois, esse comportamento individual faz a gente olhar para o lado
seja, esse sentimento de fraternidade, querer bem o próximo, vai nos levar a uma atitude. Esse responsabilizar-se não é no sentido de você fazer pelo outro, mas é uma inquietude de você ver o desequilíbrio externo e você querer fazer algo para contribuir, para melhorar, para ajudar, para assistir. Esse é o princípio da fraternidade posto em prática. Primeiro, ele é um sentimento na pessoa, desse amor, olha lá, vamos voltar aqui na Andrade, da harmonia, da pacificação, da concórdia, da fraternização, do amor ao próximo, da união. E esse comportamento individual leva a pessoa a se mover para si, fora de si, que é o responsabilizar-se pela condição do outro. Por isso que um dos princípios que move a fraternidade é a interassistência. Ou seja, a pessoa não fica fraterna como finalidade última, um movimento hedonístico, que aí seria mais um processo egoístico. Ela tem um sentimento de maior harmonia, pacificação e de amor ao próximo, e isso faz com que ela se movimente para fazer algo. E aí nós vamos chegar então na ideia da mega-fraternidade. Então o professor Valdo Vieira, quando ele traz a ideia da mega-fraternidade, no início, se você voltar e procurar um pouco do histórico de como que ele tratava esse assunto, nós vamos encontrar, tanto no 700 Experimento ou no próprio Conscienciograma, o conceito de max-fraternidade. Então ele usava max-fraternidade, sinônimo mega-fraternidade. Mais adiante, à medida que ele vai desenvolvendo a sua escrita, aprofundando seus tratados, ele passou a utilizar, se apropriou mais do termo mega-fraternidade. Nos últimos livros, no Lexo de Ordem Pensatas, no Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, todos de autoria do professor Valdo Vieira, você vai encontrar o uso dos dois. Mas, predominantemente, ele usa o termo mega-fraternidade para tratar desse construto, dessa ideia. Então, uma ideia que ele traz sobre mega-fraternidade é essa que eu estou reproduzindo aqui. A mega-fraternidade traz em si a ideia de superação dos preconceitos étnicos, preconceitos de classe, preconceitos de credo, de idade, de riqueza, preconceito de espécies. Então, o Homo sapiens sapiens é melhor do que as outras espécies, que é o especicismo, então o preconceito perante os animais e as plantas. Então, a ideia da mega-fraternidade, ela parte de uma superação desses níveis de preconceitos. Por que o preconceito? Porque o preconceito, ele elege barreiras, ele nos aparta, ele nos separa. Se olharmos do ponto de vista histórico, nós temos vários exemplos. O Muro de Berlim, o meridiano 38, que separa uma Coreia da outra. Não tem nenhuma barreira física, às vezes. É só um processo imaginário, teórico, que foi construído. Ou as pontes, os rios que separam países, enfim. Esses preconceitos, culturas que separam povos, esses preconceitos afastam a pessoa desse sentimento da vivência da mega-fraternidade. E aí, então, seguindo, ele, então, a partir da superação desses preconceitos, vai envolver a capacidade de assumir a interassistência com responsabilidades fraternas, aonde o princípio não é o melhor assiste o pior, o mais avançado assiste o mais ultrapassado. O princípio cosmoético é o menos doente ajuda ao mais doente. Esse é o princípio cosmoético. Como todos nós temos algum nível de sanidade, todos nós estamos aptos a fazer assistência. Como não é uma assistência de mão única, eu vou lá e assisto o menos doente, o mais doente, na verdade é uma interassistência. Quando eu entro em contato com a dificuldade de outra pessoa, inevitavelmente eu saio com algumas reflexões. No mínimo, como que a pessoa chegou naquele estado? Como que ela vai sair daquilo? Será que em algum momento eu já estive assim? Então, nesse processo de inter-relação da assistência, ocorre o que nós chamamos de interassistência. Então, a mega-fraternidade, ela vai levar a pessoa a assumir as suas responsabilidades interassistenciais a partir desse princípio. O menos doente ajuda o mais doente. A partir de condutas de reflexão, de compreensão e de perdão nas crises. Porque a hora que aperta o nosso calo é que a gente é posto à prova. Eu ia perguntar bem isso. Temos uma pergunta. Aqui. Porque, assim, o processo da assistência, da superação e tal, pela mega-fraternidade, com gente que a gente gosta e tal, para mim é bem fácil de compreender, entendeu? Uhum. Mas dessa parte aí de compreensão, perdão nas crises, quando tem alguém que quer puxar seu tapete, ou que fica te prejudicando o tempo todo,
é mais difícil um pouco. Como fazer nesse sentido, né? E aí, vocês ouviram a pergunta? Então foi colocado aqui que na parte assim do perdoar, do assistir as pessoas, mais quem você gosta, tudo ok, é mais fácil entender a entrada da fraternidade. Mas e essa parte do perdão nas crises, ou quando alguém está puxando seu tapete, está te prejudicando o tempo todo, e aí como que você faz para atuar nessa condição? Então primeiro a gente precisa pensar o que é o perdão para cada um. Né? Primeiro que o perdão ele é um tipo de sentimento que ele é uma deliberação pessoal. Você delibera quitar uma dívida. Perdoar é você quitar uma dívida de alguém que tem com você. A pessoa tem uma dívida. Seja porque ela está puxando pelo tapete, seja porque ela está falando mal de você, seja porque ela está te prejudicando, ela está te atacando de alguma forma. Então ela está gerando um passivo nessa inter-relação consciencial. Fazendo uma analogia, já que eu sou economista, com o ativo e o passivo. O ativo sendo as coisas que vão gerar resultados mais positivos, e o passivo aquilo que vai te gerar prejuízo. Então ela está gerando passivo nessas relações interconscienciais. Você está tendo um crédito perante a isso, né? Então tem uma pessoa ali que ela está ficando com débito perante a você. Você pode pegar isso e querer cobrar até o último centavo, que aí então é você usar talvez, não vamos chegar no nosso ponto, mas o que socialmente é muito comum, as pessoas usarem aquele princípio antigo que é a lei de Talião, não, olho por olho, dente por dente, me fez isso, vou pagar na mesma moeda. Esse é um princípio antigo, que é a lei de Talião. Nós já superamos isso, já podemos superar isso. Então isso seria uma forma de não perdoar. Seria um extremo de vou pagar na mesma moeda. Essa é a visão do que nós chamamos do assediador. Ele acha que assim ele está ensinando aquela outra pessoa. E quando a pessoa se coloca nessa condição, normalmente, ou mormente, ela está se colocando na condição de vítima. Por isso que ela quer pagar o outro ou cobrar aquela dívida do que foi feito para ela. Então ela se sente vitimada. Alguém fez algo para ela que foi negativo. E de fato pode ter sido negativo, como aquele gerou efeitos na vida da pessoa, ou emocionalmente, ou mentalmente, ou financeiramente, enfim, gerou algum efeito. Ela está se sentindo uma vítima. E aí, nesse movimento de vítima, o movimento mais comum é a pessoa virar o algoz. Esse é o movimento pendular e extremado, tá? De vítima vai virar o algoz. Como que nós entramos com perdão nisso? Ao invés de você ou ser vítima ou virar algoz, porque aí quando você virar algoz, o outro virou vítima, e você vai ficar nisso que gera interpretação, o caminho é a gente pensar na interassistência. Por que é inteligente pensar no perdão? Você sabe que o outro tem a dívida com você, que ele tentou puxar seu tapete ou ele te fez alguma coisa ruim. Cada vez que você lembra disso, você tem um estado emocional, biológico, bioquímico. A sua adrenalina se altera, depois altera as suas emoções, altera os seus pensamentos, altera as suas energias, altera você como um todo. Esse estado não é inteligente de se manter. Então, o perdão ele é uma escolha inteligente, na qual a pessoa está se responsabilizando por ela, a partir do comportamento individual. Ela vai se responsabilizar pelo estado íntimo dela, para que ela possa conseguir abrir mão dessa relação desequilibrada de vítima e algoz, que naquele momento ela é a vítima, mas se deixar depois ela vai virar algoz e isso vai virar uma infinita relação. Faz isso? Porque mexe com a emoção. Uma técnica que pode ajudar. Dói, você fica chateado, magoado, você até racionalmente entende. É muito fácil, mas emocionalmente, psicosomaticamente, o negócio pega. Então vamos lá, uma técnica prática que pode ajudar o processo do perdão. Então, primeiro é mudar a visão sobre a situação em si. Comece a pensar qual é o nível de responsabilidade que eu tive nesse contexto. Tá? Ninguém está isento numa relação. Todos nós temos algum nível de participação. Então, essa autoconscientização do seu nível de participação já começa a trazer os atenuantes e os agravantes da relação, dentro do contexto que você estiver estudando. Então, o primeiro ponto é esse. Então, isso já traz uma certa equidistância para você olhar aquela situação com menos calor da emoção que aconteceu. Qual é o meu nível de participação? Como que eu contribuí para chegar nisso? Seja pela minha omissão, seja pelo meu posicionamento equivocado, seja por eu embarcar na onda, enfim, tem várias possíveis consequências ou atos que poderiam ter originado nesse contexto. Como que eu participo nisso? Essa parte é a parte que eu posso mexer.
E eu posso aprender com isso. A outra parte, que é o outro, não tenho como mexer ou mudar. Eu posso me posicionar, esclarecer e não cair mais na mesma situação. Então, isso ajuda a pessoa a trabalhar a ideia do perdão. Ela está primeiro se autoconscientizando do contexto, trazendo um processo mais racional e menos emocional, na flor da temperatura das emoções, para que ela faça uma equidistância e tenha mais discernimento. Eu estou querendo dizer que, na verdade, assim, a responsabilidade sempre é minha. Tipo, Não. se a pessoa não é isso. mal intencionada de cosmética, porque eu dei uma brecha dela puxar meu tapete? Não, mas sempre tem algum nível de participação. A pessoa é mal intencionada com você, foi anticosmético, puxou o seu tapete, eu não tenho responsabilidade nenhuma, só o outro que é aquele anticosmético mal intencionado que aconteceu isso, não, faltou lucidez da minha parte, faltou autodiscernimento, faltou eu perceber às vezes eu tive ingenuidade, faltou eu ter maturidade de perceber que eu tinha que sair daquela situação antes que a situação piorasse. Então, algum percentual de coparticipação nós temos. Não quer dizer que seja todo. Quando eu me conscientizo disso, eu vejo o que eu posso tratar em mim, que esse é a autopesquisa. Porque o outro eu não vou conseguir mudar. Ele vai mudar no time dele, para ele também se conscientizar de que os atos anticosmoéticos, a prática que ele está fazendo, não é adequada nem para ele, nem para a coletividade. Mas eu posso mudar a mim mesmo para eu não ficar mais refém daquele contexto. Isso ajuda a perdoar. Porque a pessoa ela vê que ela teve também uma responsabilização parcial, maior ou menor, dentro do que ela está vivendo. Senão a gente estaria admitindo que existe o destino, né? Então foi um destino e aquilo aconteceu e ela não tem nada a ver com aquilo. Alguma participação ela tem. Então esse é um ponto. Uma outra técnica que pode ajudar nesse processo de perdão é uma técnica que se chama técnica da visualização parapsíquica. É um verbete do professor Mário Oliveira, onde ele descreve essa técnica. Você coloca a pessoa que você está com dificuldade de perdoar na sua tela mental. Então você trabalha as suas energias, circula as energias da cabeça aos pés, dos pés à cabeça, intensifica, faz o que nós chamamos de estado vibracional, coloca essa pessoa na sua tela mental e você vai exteriorizar as suas melhores energias para banhar essa pessoa. Aí na sua cabeça vai ver assim, não dá não, essa pessoa me prejudicou demais, eu não vou fazer isso. E aí você vai pensar, não, mas eu vou pensar que alguma coisa de boa essa pessoa tem, algum trafora, algum traço positivo essa pessoa tem, e eu vou exteriorizar as minhas melhores energias. Aí vai vir na sua cabeça, mas você é muito boba, ou bobo, a pessoa já te prejudicou tanto, você está querendo exteriorizar as melhores energias, aí você vai fazer um contra-pensele, não, mas essa pessoa tem alguma coisa de bom, ela deve ter ajudado alguém, alguma coisa na vida dela ela fez, deve ser positivo, eu vou exteriorizar as minhas melhores energias. Com isso, você estará promovendo o que nós chamamos de desassédio. Porque quem tem interesse em situações mal paradas, desequilibradas, e que coloca as pessoas para baixo, são os assediadores. Os amparadores, eles querem ver as pessoas andando, caminhando, tendo mais pacificação íntima, menos conflito, mais paz e harmonia. Então, nesse sentido, você começa a fazer o desassédio de quem quer alimentar essa conflituosidade. Esse conflito entre você, a pessoa, ou o grupo, ou o contexto, ou um conflito interno seu. Então, com isso, você começa a limpar energeticamente isso. Isso vai facilitar a você implementar a prática do perdão. Tá bem? E agora que é um processo. Você não dorme e acorda perdoando o outro. Nós estamos aprendendo a perdoar. Aprendendo a abrir mão daquele princípio dos meus direitos, eu estou nos meus direitos e por isso eu vou cobrar, para o princípio de que eu corro melhor para todos, por exemplo. Então nós estamos aprendendo a fazer isso, até nós chegarmos numa postura mais avançada, que é o perdão antecipado universal. Ou seja, a sua interconsciencialidade, o seu mundo íntimo, já não está mais ferível com essas intempéries da vida humana. Já não vai estar mais suscetível aos desequilíbrios externos. E talvez isso se dê quando chegue no patamar evolutivo que nós chamamos de desperticidade. Porque a marca da desperticidade é a imperturbabilidade íntima. Então não é que as coisas não vão te afetar ou não vão vir ao seu encontro, mas elas não vão te perturbar mais intimamente. Com isso, a pessoa vai estar mais preparada para praticar uma técnica, uma ideia que o professor Paulo propôs, que é chamada perdão antecipado e universal. Você já vai estar preparado porque você sabe que as pessoas vão pisar na bola com você, em algum momento alguém vai dar uma mancada, você já está preparado para não se desequilibrar com aquela patologia ou manifestação desequilibrada do outro. Os contúrbios, que é o pertúrbio do outro se desequilibrando, vão deixar de fazer parte da sua realidade.
Então, a pessoa patológica vai ficar com a patologia dela e você vai poder pensar como contribuir, se for possível, sem se desequilibrar. Esse é o patamar que nós chamamos de DESPER, desassediado, permanente e total. Por isso que a técnica da visualização parapsíquica ela é muito importante, porque ela trabalha o desassédio. Tirar a pressão das consciências mais desequilibradas que querem vampirizar essa situação de não perdão para poder limpar e pensar com clareza. Tá bem? Vamos seguir que a gente tem bastante coisa aqui. E aí, dentro dessa própria pergunta, tem aqui uma definição do professor Waldo, que é uma das que eu mais gosto, porque ela é bem simples, mas ela é muito clara. A mega fraternidade, já passa a palavra, é a partilha do amor próprio com o cosmos. Tá? E aí a gente para aqui nessa pergunta. Como ter amor próprio? Vamos ver participação. Uma pergunta online da Giane, de Porto Alegre. Dentro do princípio do menos doente ajuda o mais doente, como fazer para desassimilar pensenicamente? Boa. Então, como fazer para desassimilar pensenicamente dentro do princípio do menos doente ajuda o mais doente, uma vez que a gente vai entrar em contato com patologias. O que é a assimilação? A assimilação energética é um estado de igualdade. Tá? Nós entramos na mesma frequência e aquilo ressoa no nosso padrão, por isso que fica com a gente. Então, como fazer para não assimilar as patologias alheias? Voltamos no primeiro pilar, lá no início do paradigma consciencial, autopesquisa. Quanto mais nós aprofundarmos a nossa realidade e fizermos um processo de autocura, vamos dizer, de lapidação, de limpeza ou clareza, de higiene consciencial, de autoconsciência terapia, podemos usar vários sinônimos, com a gente mesmo, menos empatia com a patologia do outro nós vamos ter. Então nós vamos conseguir entrar na realidade alheia mais equilibrada e sair menos contaminados. Por quê? Nós vamos ter mais autodefesa. Para isso é importante a gente se conhecer minimamente, no sentido de conhecer qual é o meu padrão básico de manifestação. Qual é o meu melhor padrão de manifestação energética, emocional e mental. Esse melhor padrão é o seu padrão homeostático de referência. Quando nós saímos desse padrão, a gente tem que fazer alguma ação pessoal para voltar para ele. Então, tendo esse autoconhecimento, nós vamos ver aonde que mais pegou nessa minha inter-relação assistencial. Por que eu fiquei mais assimilado? Foi falta de defesa energética? Foi algum tipo de manifestação pensênica que eu tive? Algum tipo de preconceito, de julgamento mais espúrio? Ou uma empatia com a situação da pessoa, onde eu me coloquei no lugar do outro, mas não voltei para o meu lugar? Então, esse autoconhecimento nos ajuda a fazer essa autochecagem, esse autodiagnóstico, para poder sair desse contexto de assimilação desequilibrada. Porque senão, fazer assistência seria só desequilíbrio. Não é. A ideia é o menos doente assistir o mais doente para ter dois menos doentes, que vão assistir outros menos doentes, e assim a gente vai fazendo o círculo virtuoso da interassistencialidade. E um ponto importante que você falou, e que tem a ver com essa definição, é a gente cultivar o amor próprio. Porque a pessoa que tem amor próprio é uma pessoa que ela consegue minimamente reconhecer o que ela tem de bom, tá bem? Ela sabe o que ela tem de bom, ela sabe o que ela ainda não tem de bom, que ela precisa trabalhar, ou seja, ela sabe o que nós chamamos de trafor, quais são os traços fortes que ela tem. Ela também tem uma noção e conhecimento dos traços fardos, daquilo que ela não vê como bom, que ela não conseguiu superar, que são manifestações pessoais, e tem reconhecimento das lacunas, do que falta, dos traços faltantes. Então, a pessoa que consegue conviver bem com essa dinâmica, sabendo que tem traços fardos, difíceis, traços que faltam, ela precisa adquirir, e traços fortes, e com isso ela ainda se move, ela se coloca para frente, ela prioriza usar o trafor, ela começa a cultivar amor próprio. Essa pessoa, ao fazer essa inter-relação com o menos doente, ela vai sair para se desassimilar, ela vai lembrar desse estado dela. Espera aí, eu tenho esse sentimento que eu estou tendo, essa emoção, ela não é minha. Isso tem a ver com o caso que eu estava ajudando. Então ela começa a fazer a desidentificação, a diferenciação pensênica. Na Conscienciologia existem vários laboratórios conscienciológicos. Aqui em Foz do Iguaçu nós temos vários campos da Conscienciologia, e lá em Venda Nova do imigrante, Domingos Martins, do Espírito Santo, tem um campus, que é o campus da Araceiro, que eles são voltados para estudar a evolução da consciência de maneira lúcida, e eles têm um laboratório específico que se chama Laboratório da Diferenciação Pensênica. Então, o amor próprio, ele ajuda a pessoa, esse assistente,
a fazer essa diferenciação pensando. Ele olha para si e fala, não, isso que eu estou sentindo não é meu. Isso tem a ver com um caso tal. Então ele começa a trabalhar as energias da própria pensanidade de maneira que ele desassimila mais facilmente. Temos mais uma pergunta. O orgulho ele dificulta o perdão. E, consequentemente, ele vai prejudicar a vivência da mega fraternidade. Você pode comentar, aprofundar mais sobre isso? Sim. Então o orgulho, né? O orgulho é aquele sentimento, aquela emoção de que a pessoa se sente empaidecida, ela se sente cheia da razão, ela se distancia da realidade. Então o orgulho, ele afasta a pessoa do real. E o ideal é a gente estar o mais próximo possível da realidade. Porque a realidade, ela é o funeral das nossas ilusões. E quando nós caímos na realidade, nós vemos que a coisa que nós estávamos imaginando na nossa cabeça, ela não é tão do jeito que nós estávamos imaginando. Que existia uma série de construções fantasiosas, às vezes, que intensificavam emocionalmente o contexto. Então, quando nós começamos a descer, fazer a descensão cosmoética, deixar de ser orgulhoso, para admitir os próprios erros, as próprias falhas, a própria participação dentro de um contexto que a pessoa até então achava que era só a outra parte o responsável, nós então nos possibilitamos nos enxergar melhor e com isso nos abrimos para ter sentimentos mais equilibrados, mais fraternos. Então o orgulho acaba sendo uma grande barreira da pessoa enxergar a realidade. E a fraternidade é trazer a realidade para as pessoas. Primeiro da própria pessoa, começa com ela, e depois das relações interconscienciais. Ela vai ver que as pessoas têm maturidades iguais a ela, que elas têm trafores, têm lacunas. E nessas inter-relações, isso tudo vai gerar impactos. Nós não temos inter-relações blindadas, né? O trafar de um impacta em mim. Pode ser que faça empatia com o meu trafar, com o meu traço faro, então eu fico mais irritado com aquilo e me incomoda mais. E quando eu faço mecanismo de autopesquisa, eu paro para me olhar, e eu vejo que às vezes eu tenho uma faceta daquela manifestação do outro que está gritante para mim, num outro nível. À medida que eu terapeutizo isso em mim, eu olho aquele mesmo traço da pessoa e não me incomoda mais. Como se fosse olhar o traço do seu Zé na padaria. Ô, seu Zé, bom dia, tudo bem? Aquilo não te incomoda, não mexe com você. A pessoa não mudou nada, mas aquilo já não te tira do sério. Então veja como o mecanismo da autopesquisa ele é importante, inclusive nessa inter-relação. Não sei se ajudou aí na reflexão. Seguindo, então nós falamos aqui como ter amor próprio. Então uma proposta que nós vamos trazer, que é o que a gente estava descrevendo antes. Valorização traforística. Trafor, se tiver alguém de primeira vez tendo contato com a sociologia, é ponto forte, aquilo que te põe para frente, que te joga para cima, que te tira do buraco. É o seu traço forte ou os seus traços fortes. Tá? Aquilo que você custou, trabalhou muito, desenvolveu e é mais natural para você. Outras pessoas às vezes não têm aquilo com facilidade e para você é muito fácil. Isso nós chamamos de trafor. Então, a ideia da valorização traforística é uma sabedoria pessoal. Saber valorizar de maneira equilibrada os seus trafores, não é se achar o melhor de todos, não é se achar o pior de todos, mas reconhecer o momento, o nível, a condição e a qualidade que você tem desse traço, é uma sabedoria pessoal. Então, valorização traforística. A sabedoria pessoal da valorização homeostática, ou seja, equilibrada, saudável, dos autotrafores se expressa pela utilização prática. Opa! Então, como que eu vou ter amor próprio? Eu fico lá em frente ao espelho e falo assim, espelho, espelho meu. Há alguém mais bonito do que eu? Não. Aí eu falo, não, eu me gosto, eu sou lindo, eu sou lindo, eu sou bom. Não. Técnicas que vão te ajudar inicialmente, mas não vão aprofundar na sua realidade. A técnica que nós estamos propondo é, primeiro, identifique os seus trafores. Quais são os traços fortes que você tem? Segundo, coloque-o na prática para funcionar. A pessoa que é produtiva a partir dos seus trafores, ela se sente melhor. Ela para de pedir mais para si, porque ela passa a ser mais doadora. Então, por isso nós estamos colocando como uma sabedoria pessoal. Ao invés de ficar chorando em cima das suas dificuldades, sentado às vezes em cima de um pote de ouro pedindo uma moedinha de doação, pegue esse pote de ouro, que são os seus trafores, e passe a utilizá-los, passe a assistir outras pessoas, passe a colocá-los na prática, não só em seu favor, mas em favor de mais pessoas. Então isso nós estamos chamando de valorização homeostática, equilibrada, saudável. Então essa aplicabilidade interassistencial dada ao seu talento, sem, no entanto, deixar de reconhecer que você tem manifestações a serem trabalhadas, é o que vai levar ao que nós conhecemos como termo de amor próprio. Essa é uma proposta que eu faço. Quer ter amor próprio?
Deixe de pedir para si e vá fazer assistência. Quer ter amor próprio? Pegue o que você tem de bom e faça funcionar. Coloque para frente. Se a pessoa consegue fazer isso de maneira equilibrada, sem soberba, ela consegue ter mais amor próprio. Se a mega fraternidade é a partilha do amor próprio com o cosmos, comecemos por aí. Comecemos desenvolvendo amor próprio. Nos autovalorizando a partir de reconhecer os próprios traços fortes e colocá-los para funcionar. Porque, normalmente, se tem uma ideia de doença, que é assim, a doença é a ausência de saúde. É o momento que há um desequilíbrio orgânico. Mas não é só isso. A doença também é a ausência da aplicabilidade do que nós temos de bom. Uma pessoa que tem muitos talentos, e ela não aplica, do ponto de vista consciencial, é doente. Uma pessoa que tem muitos trafortes e não usa para nada, do ponto de vista consciencial, ela é uma doente. Porque a sanidade vai ser a hora que ela pegar tudo isso que ela tem e começar a usar. Tanto para superar o que ela tem de ruim, que são os trafares, adquirir traços novos e fazer interassistência. Tá bem? E aí eu coloquei aqui dois mega pensamentos de vocabulários no finais. Talentos úteis, assistam. A pessoa pode ser muito talentosa, mas ela não usa para nada. Então ela não está fazendo assistência, nem para ela, nem para os outros. Às vezes está até gerando prejuízo. Talentos ociosos custam. Ou seja, aquilo que a gente tem de bom e a gente não faz nada, é uma perda de oportunidade evolutiva. Quando não gera outros passivos evolutivos, dependendo de como a pessoa até utiliza. Tá bem? Então essa é uma proposta para responder àquela ideia de como que nós geramos amor próprio, uma vez que o amor próprio tem relação direta com a megafraternidade. Segundo o professor Valdo, nós vamos ampliando esse amor próprio até que a gente partilhe isso com o cosmos. Olha a abrangência do nível de interassistência da megafraternidade. Você chegar num ponto de pegar tudo isso que você tem de bom e compartilhar com o cosmos. Não é mais com o seu irmão, com o seu parente consanguíneo, com o vizinho, com o colega que você gosta. É com o cosmos. Essa é a ideia básica da megafraternidade. Até aqui, gente, mais alguém quer fazer alguma colocação? Estamos fluindo. Tá tudo ok? E saiu ali, eu para o inglês, o corretor. Mas é a homeostase evolutiva. Então, esse movimento que nós chamamos de valorização traforística leva a consciência para um estado de saúde, um estado de equilíbrio. A homeostase quer dizer equilíbrio. Do ponto de vista evolutivo. Ou seja, a consciência ela passa a perceber de maneira mais clara quanto aos processos evolutivos. Ela deixa de ter as suas demandas de carência como lente de filtro das suas relações, e ela passa a ter as suas demandas de doação como filtro das suas relações. Então, ao invés de ela estar muito focada no próprio ego, querendo, é uma pessoa que transpassou um pouco mais isso e está mais aberta para a doação. E isso nós estamos chamando aqui de homeostase evolutiva. Vai levar a pessoa para um estado de maior equilíbrio. Essa homeostase evolutiva vai fazer com que essa pessoa comece a entrar num fluxo cósmico. Ou seja, como que nós fazemos essa homeostase evolutiva? A partir da correção dos pensênicos, tá certo? Dos ajustes pensênicos, de melhorar a própria autopensenidade, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu emito de energia. E isso vai alinhá-la ao fluxo cósmico. Se ela está fazendo esse alinhamento com o fluxo cósmico, quer dizer que ela está trabalhando, atuando com princípios mais cosmoéticos. Ela está se alinhando com essa lei do cosmos, aquela lei cósmica que nós falamos, a cosmoética. Então, nesse sentido, a consciência ela passa a viver mais o sentimento da megafraternidade. Ela passa de pedir menos para si e passa a ser mais doador. Até nós temos num flyer do ano passado, sobre o curso que nós temos na Jurisconto, chama Teáticas da Megafraternidade, uma colocação desse tipo. Eu não estou com ele aqui, senão eu ia ler para vocês, que é bem interessante, que é um trocadilho que o professor Valdo faz sobre a questão de superar as doações de carência com as doações da sua homeostasia, do que se tem de melhor. Tá? Se a gente conseguir, a gente mostra para vocês. Mas então aqui a homeostase evolutiva é importante para fazer esse alinhamento do fluxo do cosmos. E alinhar a pensilidade ao fluxo cósmico leva a pessoa mais próxima da vivência da megafraternidade. E alinhar a pensilidade ao fluxo do cosmos leva a pessoa a estar adentrando a paradirectologia. Ou seja, ela está entrando nesse fluxo de pensar de maneira mais justa, mais íntegra e mais reta. Com isso, a vivência da megafraternidade.
Algumas ações que são importantes nessa prática, né? Já que nós estamos falando de homeostase evolutiva, do amor próprio, voltando um pouquinho, valorização traforística, partilha do amor próprio, proposta valorizar os seus trafores, aplicando uma limite assistencial. E isso vai levar a uma homeostase, um alinhamento com o fluxo do cosmos. Então, como nós estamos falando de assistência, existe um polinômio, uma proposta que o professor Waldo fez, que se chama polinômio da interassistencialidade. Esse polinômio ele coloca etapas inevitáveis na prática da interassistencialidade. Partindo do princípio de que o menos doente assiste ao mais doente, logo, todos nós somos capazes de assistir, então, por onde nós vamos caminhar? Primeira coisa para quem quer fazer assistir é a etapa do acolhimento. Ter interesse sincero pela pessoa que está precisando de assistência, que naquele momento está como seu alvo, seu objetivo, seu foco interassistencial. Tenha interesse. Esse interesse passa pela empatia, você se colocar no lugar do outro, passa pela escuta ativa, você ouvir de fato o que a pessoa está falando, você se permitir ouvir a demanda que está por trás daquela fala, ler nas entrelinhas. Então, isso tudo faz parte desse acolhimento. Respeitar a condição do outro. Às vezes, a pessoa, quando chega no processo assistencial, ela está mais fragilizada. Então, você conseguir fazer esse movimento de empatia, resultando no acolhimento. Esse acolhimento, sendo bem feito, vai gerar um efeito para o assistido. Ele vai se sentir confortável, ele vai se sentir compreendido, ele vai se sentir respeitado, ele vai ter mais abertismo. E esse abertismo vai ajudar a pessoa a fazer, então, a orientação. A partir do que você ouviu, do que você empatizou, de você se colocar no lugar do outro, de você, mesmo respeitando o outro, fazer raciocínio do que pode ajudar, começa a outra etapa, que é a interlocução, que é o diálogo, que é a orientação. Como que pode ajudar aquela pessoa a estar melhor, a sair do desequilíbrio e vir mais próximo da homeostase evolutiva, a sair da patologia e vir mais para a sanidade, a sair da desinformação e vir mais para a informação, a sair da falta de lucidez e vir para o autodiscernimento. Então, a segunda etapa é essa, onde você vai fazer a interlocução, ajudando a esclarecer a outra pessoa. E nesse momento, você vai usar todo o seu laboratório consciencial, o seu discernimento, com a máxima cosmoética que você puder, com as intenções mais claras, mais límpidas que você tiver, para ajudar a outra pessoa. Então, vem a orientação. A partir do que orientou, chega no momento e fala assim, tá, então agora vamos dar encaminhamento. Fulano, o que você quer nessa situação? O que você quer fazer? Qual é o encaminhamento que nós vamos dar agora? Não, o ideal é você ir se tratar. Busca um médico e tal para tratar isso. Não, o ideal é você marcar uma reunião com a pessoa para se retratar. O ideal é você falar que isso foi o equivocado, você vai restituir e vai pagar. Aí vem o encaminhamento da situação. Como que isso vai se dar a partir de todo esse esclarecimento? E depois o acompanhamento. Então, o polinômio da interassistência envolve essas 4 etapas. Você acolhe, você orienta à medida do seu possível, daí que a autopesquisa é importante, a ampliação da cognição também, porque você vai ampliando o seu estofo interassistencial e depois você vai dar os encaminhamentos necessários. E a partir desse encaminhamento você vai ficar com a pessoa no seu radar. Acompanhar, gente, não é ficar assim, liga para a pessoa e vê, e aí, fez o que eu falei? Já foi? Fez o que eu falei? Às vezes no início você foi na consulta, marcou, e você vai estar acompanhando. Outras, você vai manter a pessoa na sua pensanidade. Vai dar o espaço para a própria pessoa, para ela tomar as decisões no ritmo e no tempo dela, mas você não perdeu aquela pessoa da sua pensanidade. Às vezes vem uma outra pessoa e dá um retorno para você sobre o que está acontecendo de maneira espontânea. Às vezes você encontra a pessoa, só de você olhar e ver a aura da pessoa, você vê que ela está melhor. Entende? Então você tem vários indicativos que o processo que começou no acolhimento, ele está tendo um segmento e a pessoa vai ganhar autonomia para seguir com a própria vida e com as resoluções que ela quiser dar a partir dali. Alguma pergunta? Por favor. Nesse contexto que você está falando, às vezes a gente tem que abrir mão de certa informação, análise, até na própria família, né? E a gente é cobrado no sentido de você entende, compreende o contexto, aquela condição da pessoa, mas também precisa ser compreendente de fazer parte daquilo e corta as relações, pelo menos por aquele período, enquanto para ser as ações daquela pessoa está de forma ética, de alguma forma. Sim.
E aí vem a cobrança, que você é egoísta, que você não quer assistir, que você, sei lá, pensando mal e tal. E não é nada disso. Como é que a gente lida com isso, entendeu? Com o que é a real situação, o contexto, com o que as pessoas veem, com o que cobra. Às vezes até porque a pessoa está chateada mesmo com você, e você respeita o tempo dela, mas fica aquela cobrança, assim, entendeu? Às vezes a gente percebe isso nem tanto na fala, mas pelas energias, ou pelo que fala. Tá. Vocês conseguiram ouvir? Alguém dá um sinal aí? Não? Então, assim, há certas circunstâncias que você às vezes vai optar por um afastamento temporário de uma situação que te prejudica, de uma pessoa, de uma relação, de um grupo, enfim. Você toma essa decisão a partir de certas variáveis pessoais e você resolve que aquilo não está sendo bom para você e você quer se afastar. E às vezes as pessoas vão te cobrar, né, que você não está querendo assistir ou que você, sei lá, qualquer outra manifestação nesse sentido. Então, o que é importante nesse ponto? Qual é a sua intenção nessa prática? Porque o que vai te garantir do porquê você está fazendo isso é a avaliação da sua intenção. Eu estou querendo fazer isso para prejudicar a pessoa? Eu estou fazendo isso porque eu estou respeitando o limite da minha assistência? Não tenho fôlego para assistir essa pessoa? Não tenho fôlego para dar conta da situação? Já fiz o máximo que eu podia, não tenho mais o que fazer nesse momento, pelo menos na minha existência. Então, essa avaliação do porquê que você está fazendo essa ação é o que vai fazer com que as falas que vão ocorrer, e vão ocorrer, porque as pessoas não deixam de pensar, fiquem do lado externo do seu mundo íntimo. Ou seja, não vai dar para a gente esperar que todos nos compreendam para que a gente possa tomar atitudes que sejam mais maduras e mais lúcidas. Se o serenão, que é o nosso modelo evolutivo, estivesse esperando isso, talvez ele não fosse serenão. Em algum momento, ele compreendeu o que era melhor, colocou um megafoco evolutivo, prioridade evolutiva e seguiu. Quem entendeu, seguiu aquele exemplo, quem não entendeu, paciência, ficou para trás. Então, quer dizer, a carruagem passa e os cães ladram. Então, quando nós fazemos essa avaliação, eu normalmente falo assim, tá, isso que eu estou fazendo, eu estou querendo prejudicar a pessoa, eu estou nessa atitude que eu quero puxar o tapete, eu quero agredir essa pessoa, eu vou avaliar a minha intenção. Que hora que falar, eu vou ouvir aquilo, falar, ok, bacana, ouvir essa sua consideração, mas não é o real para mim. Não é a minha realidade. É na cabeça da pessoa. Às vezes vale a pena, às vezes não vale a pena. Ok, respeito a sua opinião, mas não é isso que está se passando. Enfim, com o tempo você vai compreender a decisão que eu estou tomando. Porque o tempo, ele é um grande professor. Ele aclara tudo. Então, com o tempo, o que não está claro para as pessoas, os próprios resultados, se a intenção sua é cosmoética, é qualificada, os próprios resultados vão dizer por si. Então, com o tempo, as pessoas vão vendo. Às vezes, aquela pessoa gera problema com a pessoa que estava te cobrando. Aí a pessoa vê que não é tão simples ajudar o outro. Por quê? Existe um verbete que se chama limite da assistência. Entende? E o limite da assistência está em você não fazer pelo outro, que só o outro pode fazer, que seria a mordomia. Então, às vezes, quem está te cobrando não viu o nível da patologia do desequilíbrio do outro, que você já identificou e reconheceu. Falou, esse é um limite assistencial temporário para mim. Às vezes, o tempo acaba colocando a pessoa numa relação mais próxima, a pessoa vê o nível da patologia e fala, puxa, agora eu te compreendo porque você tomou essa decisão. Então, eu penso que é mais ou menos por aí. A gente tem que avaliar a própria qualidade da intenção, ver se essa intencionalidade da decisão está qualificada, está mais cosmoética, e seguir porque o tempo vai esclarecer mesmo quando os outros não compreendem. A gente viu isso, por exemplo, com o professor Valdo, quantas vezes que ele tinha que tomar decisões impactantes, sérias, e muitas pessoas no entorno não compreendiam. E aí passaram-se tempos depois, ele até brincava, falou, não, fulano esteve aqui comigo hoje admitindo, depois de 10 anos, que aquilo que foi para ele estava certo. Hoje eu vou comer uma manga madura. E ele continuava seguindo a vida dele, não parava a vida para os incompreendidos. Então, tem que seguir, e se o processo for cosmoético, a própria cosmoética acaba clareando tudo isso, tá bem? Então, o polinômio dentro da assistência é esse, ele é fundamental para que a gente possa colocar na prática a valorização da política, que tem a ver com o amor próprio e que tem a ver com o sentimento da mega fraternidade. Um mega pensando que eu coloquei aqui é, todos nós podemos acolher. Basta ter interesse nas pessoas, ter consenso filho, gostar de consenso. Né? Igual muitos conseguem gostar do pet, do cãozinho, do gatinho,
do animal que tem lá na sua família, vamos fazer isso também com o ser humano, que é um pouco mais complexo. Tá? Nesse sentido, eu trago aqui uma proposta de algumas competências fraternológicas, que eu vou passar mais rapidamente, mas só para a gente ter ideia do que pode nos ajudar no caminho da megafraternidade. Então, uma delas é a gratidão. Nós temos até uma técnica que nós utilizamos tanto na dinâmica da megafraternologia, como no curso Teáticas da Megafraternidade, e no Auto-Megafraternidade aplicada às metas pessoais, nesses 3 cursos, atividades da Juscons, que é a técnica do para-perdão ou da para-gratidão mental somática auto-refletiva. Então, a gente leva a pessoa a refletir sobre essa qualidade de quem é grato, essa capacidade de reconhecer que teve algum benefício para receber, esse sentimento de agradecimento. Então, a gratidão é um sentimento mental somático, ela exige memória, ela exige algum nível de lucidez que faça a pessoa reconhecer que ela teve algum benefício. Então, isso gera um sentimento de gratidão. Seja quando ela assistiu alguém e ela teve um benefício que é entre assistência, e ela se sente grata por aquela oportunidade de ter assistido, ou quando ela foi assistida. Alguém veio lá no seu trabalho, você quebrando a cabeça com uma coisa, a pessoa parou, tirou meia hora do tempo dela, falou, cara, parei aqui, eu vou te ajudar. E a pessoa foi, te ajudou e aquilo deslanchou. Te vem um sentimento de gratidão pela outra pessoa, quando a pessoa está mais saudável, mais equilibrada. Então, essa é uma competência fraternológica que nos aproxima da megafraternidade. A outra é o perdão. O perdão é a remissão da pena. Lembra lá? A pessoa pisou na bola com você, puxou seu tapete, está tentando te prejudicar, e você resolve abrir mão da penalidade que você poderia impor na pessoa. Abrir mão dessa dívida que a pessoa tem com você. Por isso que perdão é a remissão de pena. É a desculpa, é o indulto que você dá para a pessoa. Renúncia de pessoa ou instituição à adesão às consequências punitivas que seriam justificadas em face a uma ação que, em níveis diversos, transgride os preceitos jurídicos, religiosos, morais ou afetivos vigentes. Então, aquela prática, aquele ato perante você, te dá o direito de praticar tal punição para a pessoa. O perdão é você renunciar a isso. Você abre mão desse seu legítimo direito de punir a outra pessoa. Tá bem? Então, é uma prática também, é um tipo de comportamento, de sentimento que leva à fraternidade. A benignidade. Benignidade é a qualidade de benigno. Então, a benignidade é a pessoa que ela é mais suave, ela abranda, ela é mais agradável, ela é mais benévola. E nós podemos ter a autobenignidade. Vamos ser benignos com a gente mesmo. Aquela proposta da técnica da valorização proforística é um ato de autobenignidade. Tem um verbete da nossa voluntária de BH, ela escreveu um verbete sobre autobenignidade. Uma senhora, fugiu o nome agora. A Vera, isso, Vera Rocha. Da Vera Rocha. Então, assista o verbete da Vera Rocha. Ela é voltada a Juscons, ela escreveu um verbete sobre autobenignidade. Então, vocês verem quantas facetas que tem a benignidade e quanto que ela é importante para a aproximação da fraternidade. Outra qualificação aqui, outra variável das competências fraternológicas, solidariedade. Solidariedade, gente, é o quê? É a qualidade de ser solidário, de você se vincular de maneira recíproca. Então, solidário é aquela pessoa que ela olha, vê o outro com dificuldade, e ela fala assim, puxa, vou tentar ajudar. Ela se solidariza à situação da pessoa. Ela vê a pessoa numa crise existencial, ela se solidariza. Não para chorar junto, mas para ajudar a arrumar uma solução. Às vezes, no primeiro momento vai ser acolher, vai ter que deixar a pessoa chorar, desabafar. Aí ela desabafou, quer compreender isso agora? Podemos começar a aprofundar? E aí vai começar a interlocução da orientação. Às vezes, no primeiro momento, a pessoa vai ficar chorando. Você tem que deixar ela passar por aquela crise, ou fazer aquela catarse, para poder fazer a interlocução. Então, solidarizar-se é laço ou vínculo recíproco de pessoas ou coisas independentes. Ou seja, você não tem uma dependência com a outra pessoa, mas você voluntariamente se solidariza. Tá bem? O professor Walder usa um termo no Consenso Soberano, quando ele está falando de Marx e Fraternidade, que é a solidariedade autodeliberada. Ou seja, você delibera se empatizar, se solidarizar com alguma situação. É adesão, é um apoio a uma causa, a uma empresa, a um princípio, ou outros que você pode eleger. É muito comum a gente ver a solidariedade em momentos de catástrofe.
né? A gente está vendo agora Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo. São regiões que estão passando por situações bem drásticas com as enchentes, pessoas perdendo tudo que tem, móveis, tudo que conquistou em uma vida, indo de uma hora para outra, em 1, 2 horas, acaba com tudo. Empresas perdendo patrimônio. Aí as pessoas, elas se sentem tocadas por aquela situação e elas se solidarizam. Elas mandam doações financeiras, mandam doações de alimento, mandam doações de roupas, enfim, de objetos. A solidariedade autodeliberada, ela é um ato lúcido da consciência mais equilibrada que não espera a catástrofe para fazer isso. Ela se delibera ser mais solidária com as outras consciências. E ao fazer isso, o que ela precisa fazer? Usar os trafores para interassistir. Parece que tem uma pergunta? Sim. Vamos lá. Na verdade, você pode falar a diferença entre auto-imperdoador e auto-benigno? Quando a pessoa é auto-imperdoadora ou auto-benigno? Ok. Para mim, o auto-imperdoamento é um ato de auto-benignidade. É uma prática. Entende? Porque o auto-imperdoamento, que é um dos conceitos que está na base também na definição da mega-fraternidade, é quando a pessoa começa a se levar a sério. Ela passa a ser mais rigorosa com ela. Esse rigor que quem não perdoa usa com o outro, né? Porque o não perdão é você ser rigoroso com o outro. Ele pisou na bola, vai ter que pagar. Vai ter que. Isso é o não perdão. É um rigor que você usa com o outro. O auto-imperdoamento é você usar esse rigor com você. Só que não no sentido de punição. No sentido de você se corrigir. De você buscar a incorruptibilidade. Então, essa prática, esse comportamento do auto-imperdoamento, eu entendo como sendo um ato de auto-benignidade. Você está sendo benigno com você. Ao ser rigoroso com você, não se perdoando, mas se corrigindo, você está sendo benigno. Com o outro, você vai ser heteroperdoador. Até chegar naquele perdão universal e antecipado que a gente falou. Por que você acha que está sendo auto-benigno, sendo auto-perdoador? Porque você está se colocando no caminho da homeostase. Na hora que você é rigoroso com você, se leva a sério, procura corrigir essas autocorrupções, você está caminhando para uma homeostase evolutiva, que foi o que a gente apresentou aqui, que aproxima você da fraternidade. Na hora que você é autoperdoador, você fica passando a mão na sua cabeça, adulando os próprios trafares, deixando a coisa correr solta, você está se afastando da homeostase evolutiva, se afastando da mega fraternidade. Quando você faz isso, é auto-perdoador, você está tendo um ato de auto-benignidade, que é uma das competências fraternológicas que nós estamos colocando aqui. Te aproxima da mega-fraternidade, tá bem? Vamos seguir aqui. A empatia, que a gente coloca também, como sendo um processo de uma competência fraternológica, tá? Que é a tendência para se sentir o que o outro está sentindo, ou seja, vocês colocaram a situação do outro, a gente já falou disso também. A assistência filia, que a gente falou, gostar de pessoas, tem gente que gosta mais do pet do que das pessoas com quem ela convive, é uma realidade social, né? O pet tem todos os direitos, todas as regalias, todas as atenções, todos os afetos, mas a pessoa que convive com ela não tem isso. Então vamos gostar de pessoas, vamos equilibrar as relações. Não que ele não tenha direito, ele é uma consciência e evolução, está dentro do nosso ciclo evolutivo, já que você colocou para fazer parte da sua família, mas existem outras consciências também. Então a assistência filia é a gente expandir a nossa assistencialidade para todos, nem só para um, nem só para outro, mas equilibradamente a todos que a gente consiga. Né? A bondade, qualidade ou caráter de ser bom, a benevolência, a indulgência, a benignidade, a clemência, a boa ação, a brandura. Então, tudo são características que a gente pode pensar do ponto de vista pessoal, por isso que a megafraternologia é uma ciência, né, que estuda a megafraternidade, para a gente ver como que a gente operacionaliza esses sentimentos na nossa prática do dia a dia. Aí aqui, ó, o contraponto, né, o oposto, o orgulho, a soberba. Ó, o orgulho, a soberba é o oposto da bondade. A pessoa que é orgulhosa, ela não é bondosa, porque ela é muito vaidosa, ela tem muita soberba, e isso impede ela ser boa nas inter-relações. O acolhimento, que a gente já falou, outra competência, a ortopensianidade, que aí então a gente tem um curso que se chama CPC, Teáticas do Código Pessoal de Cosmoéticas. Nós vamos até tê-lo aqui em Foz do Iguaçu. Então, esse curso ajuda a pessoa, eles estão vendo a data para me falar, esse curso ajuda a pessoa a trabalhar exatamente essa competência fraternológica, que é a ortopensianidade, que são os pensamentos retilíneos, cosmoéticos,
característica da consciência mais evoluída. Tá? Então, esse curso, que é o Teáticas do CPC, do Código Pessoal de Cosmoética, ele vai acontecer, são 2 módulos. O primeiro módulo dele acontece dia 1, 2 e 3 de maio. Aí vai dar um tempo para a pessoa colocar isso tudo na prática, tem tarefas de casa, tem assessorias individuais para cada pessoa, e depois tem o segundo módulo fechando, que vai acontecer dia 27 e 28 de junho. Então esse curso vai ocorrer aqui em Foz do Iguaçu, em Situação. Só tem 7 vagas. Só temos 7 vagas, que a turma já está em andamento. Mas esse curso ele trabalha exatamente isso daqui. Os penseiros mais retilíneos, cosmoéticos, da consciência mais evoluída, a partir da técnica chamada que é o Código Pessoal de Cosmoética. Você passar a ser um autolegislador, criar as suas normas de condutas evolutivas, tá bem? Falando em condutas evolutivas, amanhã nós vamos ter aqui em Foz do Iguaçu uma atividade que nós vamos expandir para todas as áreas, as unidades da Juriscons, que se chama Oficinas de Condutas Paradireitológicas. Nós queremos fazer um programa intensivo para que as pessoas possam, ao longo do ano, trabalhar essas condutas paradireitológicas. Então, amanhã nós vamos ter aqui na Juriscons de Foz do Iguaçu a primeira oficina de condutas paradireitológicas com o tema da transafetividade. Então, quem quiser entender esse tema, que é super avançado, e confrontar com a sua prática, com o conscienciograma, com uma série de técnicas que nós vamos usar, venha participar. Eu sou um dos professores, junto com a professora Márcia Ramos, tá bem? Então, seguindo com as nossas competências, para a gente também não estourar demais nosso tempo. Aí, alguns princípios fraternológicos, alguns deles a gente já foi falando aqui no caminho. E esses princípios, o princípio é aquilo que dá a base, né? que desenvolve o raciocínio da pessoa. A princípio, você pensa a partir daí, como se fosse quase que premissas de atuação pessoal. Então, um princípio fraternológico é o princípio de um melhor estado de saúde tender a gerar gratidão. Quanto mais saudável nós ficamos, mais nós tendemos a sentir gratidão. E ao sentir gratidão, a gratidão nos leva para a retribuição. Então veja como que isso alimenta o ciclo para a mega fraternidade. O princípio de abrir mão em favor da harmonização. Às vezes você está dentro do seu legítimo direito, olhando pelos princípios da igualdade, da liberdade, você está dentro dos seus legítimos direitos. Mas você vai raciocinar, vai pensar, guardar sua intenção, sua vontade, os efeitos disso. Às vezes você vai chegar no princípio de abrir mão daquilo vai ser melhor para a harmonização em geral. Desde você, que sai do conflito, até os demais que estão envolvidos. Esse é um princípio racional. O princípio de desejar o melhor para todos enquanto expressão de gratidão. Olha ele lá naquela técnica da tela mental. A pessoa pisou na bola, você vai colocar na sua tela mental e vai esterilizar suas melhores energias. E você vai sentir nitidamente o contrapensene, o fluxo de você querer pensar mal, querer cobrar, querer fazer com que tenha pena para a pessoa e o esforço de você fazer o pensamento mais cosmoético. O Jane está perguntando se a oficina vai ter uma função online. Ainda não, Jane. Essa daí vai ser só presencial. Mas nós vamos estudar isso mais pra frente. Mas essa daqui não. Online ainda não, mas você vai ter presencial na sua cidade, ok? Só aguardar um pouquinho mais que ela vai chegar aí. O princípio de esclarecedor de levar atalhos até as últimas consequências. Eu vou passar aqui, porque isso aqui daí é só uma palestra só para falar sobre isso. Uma palestra sobre TARES para direitológica ou auto-TARES para jurídica, por exemplo. O princípio do antiperdularismo ideativo. Não sejamos perdulados com as nossas ideias, não desperdicemos esse talento que é resultado de milênios de construção. Isso é um princípio fraterno. O princípio de toda consciência ter algo para ensinar e aprender. É outro princípio de fraternidade. Todos nós temos algo a doar, todos nós temos algo a receber. Tá? Isso está, essa principiologia está no meu verbete, verbete gratidão verbetográfica. Do verbete olhar de fraternidade, eu peguei a caracterologia, que ela diz o seguinte: sob a ótica da interassistenciologia, já que o fundamento da mega fraternidade está na interassistência, então esse verbete ele vem bem a calhar, que é como que você olha as situações, né? A partir de um olhar de fraternidade. Então ele diz aqui, sob a ótica da interassistenciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 traços interativos do perfil da consciência ilustra mais predisponente à geração dos olhares de fraternidade interassistencial.
Esse é um verbete que chama Olhar de Fraternidade. Quem quiser, procura na Enciclopédia da Conscienciologia, e aí eu vou só apresentar aqui os itens para você, que vai dar para vocês, que vai dar para a gente discutir. Mas, essa consciência ela tem mais amabilidade, é uma consciência com mais educação, com elegância, com fineza, com leveza, com lhaneza, com lisura, com polidez, com suavidade e urbanidade. Então a gente pode fazer uma autopesquisa e olhar para a gente ver desses 10 traços, quais que eu tenho mais avançado, quais que eu não tenho, quais que eu não sei nem o que é. Para a gente começar a trabalhar nesse sentido de caminhar para a interassistência e a megafraternidade. E se a gente olhar esses 10 traços, vocês pensar do ponto de vista dos amparadores mais lustros, vocês vão ver que há muito dessas características com esses amparadores. Essa amabilidade, a educação, a elegância, a fineza no trato das relações com o assistido, tudo isso perpassa esse acolhimento. E para a gente fechar aqui, caminhar para o fechamento da nossa apresentação, nós trouxemos aqui a ideia uma pensada que eu escrevi, que é: a megafraternidade passa pela autofraternidade e a assistência às consciências mais próximas, de modo que essa interassistência se expanda no cosmos multidimensional. Megafraternidade, ela eterniza a positividade. E para quem quiser conhecer, nós temos no curso Auto-Megafraternidade aplicada às metas pessoais, eu aplico com a turma esse ciclo que eu chamo de ciclo auto-megafraternológico, que é para a pessoa pensar, e cada um pode pensar, o que é estruturante na ideia de megafraternidade para você. Não há megafraternidade sem. Aí você lista tudo o que você acha que não pode ter para você, que não pode faltar para você ter megafraternidade. Por exemplo, será que há megafraternidade sem assistência, sem acolhimento? E aí você lista as suas características. Qualificadora. O que qualifica a sua manifestação para megafraternidade? Então você lista para você. Se eu quero chegar mais próximo desse sentimento de megafraternidade, o que eu posso usar, lançar a mão para qualificar? E derivativa. Se eu viver mais a megafraternidade ou for mais megafraterno, o que pode decorrer a partir disso? Que outras vivências vêm? Com isso, você cria um modelo pessoal de variáveis que você pode trabalhar para poder alcançar o processo da megafraternidade. Tá bem? E essa que era a nossa ideia de compartilhar a palestra, né? Megafraternidade, a ciência da fraternidade, porque o paradireito significa megafraternidade. Ok? Então, essa é a nossa proposta. Muito obrigado. Meu e-mail para quem quiser mandar pergunta, continuar nessa interlocução, e também o Facebook da Paradireitologia, onde vocês vão ter todas as nossas atividades, acompanhar o que nós estamos fazendo, as próximas web conferences, os próximos cursos. Em falar de curso, eu quero fazer um convite a vocês, que é, primeiro, o curso de amanhã, Condutas Paradireitológicas, vai ocorrer aqui na sala da Juriscons, no campus Discernimento. Ele se inicia às 14h30 e nós vamos até às 19h30. Então é uma oficina prática, são 5 horas, para trabalhar o tema dessa oficina de condutas paradireitológicas vai ser autotransafetividade, tá? Que é um tema super avançado, e aí nós vamos trazer para cá para debate, para vivência, para reflexão, de modo que ajude a gente a pensar sobre as nossas condutas e fazer mudanças nela, que essa é a ideia do Paradireito. Então, isso vai acontecer amanhã, domingo, aqui na Juriscons. O outro convite que nós queremos fazer é para um curso que nós estamos realizando, que se chama Parapolítica nas Inter-Relações. Esse é um curso que vai ser dado por 2 professores, o professor Marcelo Rouanet, ele é bioquímico, ele é tradutor, ele é pesquisador de Conscienciologia desde 1995, autor de alguns livros, como A Consciência Multifacetada e a Evolução da Consciência Parapolítica, e também a professora Ana Seno, que também é professora e pesquisadora da ARAC, é mestre em Linguística, tradutora, revisora, pesquisadora de Conscienciologia desde 1995 e autora também do livro Comunicação Evolutiva. Esse curso, ele é um curso que ele vai ocorrer aqui em Foz do Iguaçu. Ele vai ser dado em módulos, então tem o primeiro módulo e o segundo módulo. O primeiro módulo vai tratar sobre política, multidimensionalidade e universalismo, para Sociologia, Comunex, CCCI e Colégios Invisíveis. E ele vai ocorrer no dia 28 de março. O segundo módulo, eles vão trazer ciência, ideologia, transdisciplinaridade, cosmoética, biopoder, poder consciencial. E ele vai ocorrer, aliás, o primeiro ocorre dia 28 e 29 de março, e o segundo módulo ocorre dia 4 e 5 de abril, tá bem? Então, essas são as 2 atividades mais próximas que nós queremos convidá-los a participar.
entre no nosso Facebook, está lá tudo disponível. E obrigado pela presença. Gostaria de saber se tem alguma questão mais que vocês queiram fazer antes da gente fazer um fechamento. Alguma dúvida mais, pessoal? Alguma minhoca que ficou na cabeça de vocês? Todo mundo entendeu. Como o professor Valdo, algum bichinho de goiaba que ficou aí carcomindo o cérebro? É botar na prática. Então está posto o desafio. Megafraternologia é uma ciência, a paradireitologia é uma ciência e paradireito significa megafraternidade. Então fiquem todos convidados. A Jurisconsulto está de portas abertas, com suas atividades, com seus trabalhos personalizados e a sua difusão científica através dessas web conferences. Logo, logo vai estar editada, vai estar no ar, vai estar disponível para vocês poderem indicar para outras pessoas se vocês gostarem. Meu muito obrigado pela participação de todos e até a próxima. Hasta luego. Thank you very much. See you, bye bye. Até mais. Abraços fraternos a todos. Tchau, tchau.